Bem-vindos, meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de nosso Deus vamos trabalhar uma questão bem interessante. O título agora é A Escola Nossa de Cada Integral. Ué, integrais? Na escola? Dámalo. Por que não? Dámalo. Por que não? Então vamos lá, vamos lá. Vamos, gente, vamos tentar ver o que a gente precisaria realmente uma coisa eu sempre quis ter feito e é a primeira vez que eu estou colocando estas ideias aí. Aliás, desde que eu me graduei na universidade, graças a um professor um bom professor de física lá na faculdade, ele falou: olha, para entender a física, a parte da mecânica de Newton, integrar básico na primeira parte, né, ajuda muito. Polinômios, só isso. E é mesmo, e vamos ver o porquê. Então, a integração de polinômios é interessante, de monômios, né? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Simbora. Vejamos, da derivada, né? Nós tínhamos a derivada, se queríamos derivar essa função, o que a gente acontecia? S descia, né? N mais um desce, e aqui tira N mais um menos um, vai ficar X a N. Aliás, o que desce cancela com o que tem embaixo, é fácil, né? Então, assim, a derivada de f' aí, dá xn. Não tem coisa do outro mundo. A essa função derivada eu vou chamar f maiúsculo de x. Quer dizer, o operador derivada pega uma função f minúscula e me dá como resultado uma outra função m maiúscula. A função inicial é essa aqui, a função final é essa aqui. Observemos que, isso que estamos falando, né? Com f de x, chegamos, derivando, usando esse operador, em f maiúsculo. Será possível, com f maiúsculo, chegar em, beijinho, 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 em f de x minúsculo? Quer dizer, o processo inverso. Aqui eu coloquei isso, beijinho, 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 porque ainda não sabemos se é possível, né? É uma pergunta, e uma pergunta muito válida. Bom, nós já sabemos, né? Mas quando você passa para os alunos, na sua grande maioria, não sabem. A resposta, como nós sabemos, é afirmativa, sim. O processo inverso é chamado de integral indefinida ou antiderivada. Quer dizer, agora colocamos com vermelho e quando vocês um dia se animam a fazer isso na sala de aula, vocês tentam fazer isso também, vocês têm que tomar cuidado, porque isso já na universidade, na faculdade, dá um problema nessa notação. Quer dizer, aqui temos o S estendido, que parece uma cobrinha, como fala meu filho Bruno quando era pequenininho, né? E um D de X aqui. Quer dizer, tudo isso que tem vermelho é operador integral. É a notação do operador integral, que vai atuar sobre a função f de x. Essa notação é muito importante. Ajuda muito. É a notação que ao longo da história fixou-se. Foi seleção natural, né? Bom, isso quer dizer que se eu pego essa função S maiúscula e integro indefinidamente, essa é a integral indefinida, vai me dar a função f. Mas agora vem outra questão interessante, a função minúscula, né? Uma questão interessante, uma constante de integração. O porquê é que se eu derivo isto, novamente eu vou obter isto, que era a ideia, né? Eu derivo aqui e obtenho aqui. Eu integro aqui, tenho que obter isso, o resultado da derivada. Então, por isso aparece essa constante de integração na integral indefinida, na antiderivada. Vejamos então, vamos ao que a gente vai precisar usar. Se f de x é x elevado a n, então, é aquilo que a gente tinha colocado inicialmente, né? Só que sempre temos que ter a constante integração. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui temos algumas questões, já que um aluno inteligente, né? Vocês não falem aqui nas aulas da escola, mas algum pode falar mais. Professor, e se n vale igual a menos 1? Menos 1 mais 1 dá 0. E aí, como que fica, E ele está certíssimo, né?
Para esses alunos, vocês têm já a questão aprofundada e podem contar toda a história de como se chega na integral de 1 sobre x, que seria quando n vale menos 1, que dá o logaritmo, né? É uma história bem interessante. Acho que por aí a gente trabalhou, não lembro, não. Tá bom. Mas qualquer coisinha vocês me avisam, né? Ah, tá nas notas da aula do livro, acho, daqueles rascunhos que eu fiz. Isso é importante. Outra coisa, né? Se esse n, eu estou considerando aqui, é natural, mas pode ser inteiro, no geral. Certinho? Uhum, uhum. Excelente, gente. Excelente. E mais uma coisa. E se n vale zero, ixi, aqui não fica ruim, ficaria 1. Só que ficaria x elevado a zero, que se tudo isto é 1, a integral de d de x, aqui vai ficar x, mas a constante, né? Isso mesmo. Depois vamos fixar um pouquinho mais essa observação, mas observem que quando n vale zero, essa expressão também é válida, né? A integral de d de x é como se cancelasse. E só fica o x aqui, né? Claro, mais a constante de integração. Essas coisinhas é bom já ir colocando no momento certo para os alunos ir internalizando aos pouquinhos. Mas continuemos, né? Bom, então, com essa regra que temos para integrar x a n, tentar calcular essas integrais aí. A primeira é quase fácil. Quase falo, porque o 2 tem que sair, né? A gente fala para os alunos, o 2 sai, porque eu estou interessado em integrar a variável x, por isso a notação de dx, mas o que tem por trás, nós sabemos, né? Se um aluno que é mais tipo Feynman, né? que é o mais rigor, o que está por trás daqui é a linearidade do operador integral, que também é fácil, entre aspas, para nós, provar, né? Bom, se o 2 sai, então vai ficar 2, x elevado a 1, então ficaria x a 1 mais 1 ao quadrado sobre 1 mais 1, 2. Isso daí. Simplificando, será. Como a gente já sabe da ideia de operador linear, então a gente tenta fazer essa integral para ver como os alunos respondem, né? Muitos vão ter confusão, mas alguns vão ter 3, integrar x ao quadrado, o menos 4, outra mentira, e aqui aquela integral que a gente falou, né? Integral de x de dx. Aham, mas não, a integral de t de x, que a gente já sabe que vai dar x, né? Mas tudo bem. Fazendo com calma, temos isso daqui, né? Vamos ver como é a primeira parte. Falamos, alunos, isto daqui tem que se cumprir, né? E eu vou integrar aqui, aqui e aqui, seguindo a nossa regra. Observando que aqui n vale zero. Pronto. Fazendo esses cálculos, chegamos nisto, né? Ainda como é a primeira vez dos alunos, simplifica, 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 simplifica. E essa seria a resposta. Vamos mais uns 2 exemplos a mais. Vamos lá. Calculem essas integrais daí. Agora, né? Primeira coisa, nessa integral I3 temos já todos são letras. Não tem mais números. Aí a importância desse d de x, da notação. Eu estou integrando com respeito de que variável? X. O resto é que nem se fosse constante. Ah, então aí você manda fazer a conta para os alunos, né? O a sair da integral, blá, 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 e integro aqui novamente tem o x, aqui tem o x ao quadrado sobre 2, e pronto. Isso fica nessa integral, mais a constante integração. O aluno, quando vai conseguindo, na verdade, qualquer pessoa, quando consegue algo, se eleva, algo dentro das nossas almas nos eleva, nos faz sentir bem. Por isso que a importância do trabalho, está escrito, 6 dias trabalharás, é muito, muito importante isso. Bom, continuemos. Agora com esta. Aqui não temos x, mas já vendo aqui pela integral, pelo ddt, essa integral com respeito de t. Então, não tem problema. A gente integra com respeito de t, depende ao gosto do cliente, né? Então, integrando aí, tchan, tchan, pronto. E simplificando ainda, né? Excelente. Muito, muito bom, né? Aí o pessoal dá uma pausinha sempre para os alunos trabalharem, isso também é legal. Você dá pausa para os alunos trabalharem e aí observa quem que está trabalhando individualmente, né? E quem que está zanzando, né? Aqueles que estão zanzando, você dá uma empurradinha
E aqueles que estão trabalhando individualmente, você vai olhando, vê se está certo, se algum vai perguntar, se tem uma dúvida, se travou, e aí você dá uma ajudadinha. Esse método de dar exercícios, de deixar que os alunos aprendam, façam, eu aprendi com o professor German, o famoso professor German, né? Uhum. Mas vamos lá, vamos continuar, gente, que o tempo está indo, né? Aham. E agora, também, né? Alguém pode perguntar, professor, por que chamamos integral de indefinida? Né? É uma excelente pergunta. Aliás, todas as perguntas eu acho excelentes porque mostram a curiosidade do aluno, a curiosidade da pessoa que quer aprender. Excelente pergunta. E ainda mais, ele pode falar, será que existe a integral definida? Por que não? É pergunta válida. E o pior, que também é uma excelente pergunta. E o pior do pior, nossa, a resposta para ambas é afirmativa. Afirmativa. Aham. Para um caso, sim. Existe integral definida, sim. E por que chamamos? É. Uhum. Porque tem um oposto, né? Uhum. Que é justamente a integral definida. E a notação da integral definida agora é essa de aí. Ela está relacionada, obviamente tem que estar relacionada com o F maiúsculo. Mas como? Desta forma. Então, para calcular integrais definidas, temos que saber qual é a forma da função f maiúsculo, né, da antiderivada. Isso mesmo. O que tem aqui por trás não é mais do que o teorema fundamental do cálculo. Aqui, sim, né? Aqui, para o aluno chegar nisto, precisa saber mais. Olha, eu sei que alunos, quando eles ficam empolgados, eles vão embora. Eles vão embora mesmo. Uhum. Eu lembro que quando a gente fala sobre os infinitos e os paradoxos, e a pessoa fica pensando, nossa, a pessoa vai embora mesmo. E aí uma turma nessa nossa tráfego tão empolgada que até fez uma simulação de teatro do Hotel de Hilbert, que é o Hotel de Infinitos Quartos, né? Bem. Então, é bom motivar aquilo que a gente falou, né? Dar a motivação certa, no momento certo. Isso é uma arte, mas é uma arte que vocês, como professores, aos poucos vão desenvolver. É, é só observar, ficar ligado nas coisas, como falam, né? Bom, vamos então com exemplos de integrais indefinidas. Temos essas duas para calcular agora, né? Essa e essa. Bom, aqui precisaria a antiderivada disto. Ah, já sei, né? Mas e esses limites entre 0 e 1? Bom, vai ficar assim, né? Essa seria a antiderivada. E aqui coloca para x1 menos, lembrem do teorema fundamental do cálculo, quando é para zero, né? Então vai ficar, você mostra 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, no final dá 1. Essa integral já é para os alunos tentarem fazer com mais cuidado, né? Um pouquinho mais elaborada, mas dá para fazer também. Aí você dá um tempinho para eles, observa como eles vão, aí corrige as coisinhas que tem que corrigir e, bom, esse aí é o resultado. Para quem já sabe um pouquinho mais de função ímpar e função par, observem que aqui é função par, aqui é função par, aqui é função ímpar e tem umas propriedades interessantes da função par e da função ímpar, que ajuda muito para o cálculo quando os limites são simétricos, entre menos 1 e 1. Ajuda muito, na verdade, né? E muitas questões na natureza têm simetria, então, por aí pode aparecer isso com frequência. Continuemos. Esta é a observação importante, né? Lembram que aqui, essa integral, quando não era definida, a gente tinha que dar x mais uma constante, né? Então, tá bom, se x é para b, vai dar b. Se x vai para a, vai dar a, sempre aqui o menos, né? Então, esse é um resultado bastante importante para a gente. Por quê? Porque vamos usar e também porque dá uma dor de cabeça se você não fala um pouquinho antes, pelo menos uns 3 minutos antes, 4, para os alunos
amadurecer no cérebro. É algo fantástico que acontece no nosso cérebro. Quando você dá um tempo, as coisas parece que ficam aí trabalhando, carburando, pensando algo, as conexões. Mas quando você mostra uma segunda vez, além de evocar aquilo que estava aí, ele pode fazer umas outras construções que achou fora de série isto, tá? Então é bom falar essas coisinhas um pouquinho antes, né? Não colocar e depois tentar explicar, que aí fica bem embasado, porque já o aluno fica com uma dúvida e ele quer entender a dúvida, mas você quer explicar outra questão que tem a ver com, obviamente, com a dúvida, mas faz uma bagunça muito com as pessoas que não têm um certo grau de desenvolvimento abstrato, que é só desenvolver também, né? Alguns têm mais, alguns têm. Mas bora. Bora, gente, bora. Vamos então ver como fica agora. Da definição da aceleração. Essa é a aceleração. Isto, né? O que eu vou fazer aqui? Aqui é também uma questão legal da notação, né? Eu vou passar para multiplicar aqui esse diferencial de dt para aqui. E aqui vai ficar dv. Então podemos escrever dessa forma, né? Sim, sim. Mais ainda, eu posso integrar membro a membro. Obviamente, aqui a variável é sobre ddt. E aqui a variável é ddv. Então, integrando membro a membro, temos que tomar cuidado com os limites. Isto. Como o tempo é uma questão nossa. O tempo é uma questão bem sui generis na física, né? Até agora entender o que é o tempo é uma pergunta bastante forte mesmo. Mas tudo bem. O tempo tem uma certa preferência, então a gente vai colocar o tempo zero e o tempo t. Para o tempo zero, a gente assume que tem uma velocidade v0. E para o tempo t, a velocidade vai ser v dt. Integrando membro a membro. Aqui, bom, aqui não temos nada porque a gente não sabe como é a aceleração. Mas aqui temos integral de dv. Então isso vai dar, acabamos de ver isso, né? Lembra que a gente falou? Vai dar esse daqui menos esse daqui, quer dizer, vt menos v0, né? Vai ser igual a essa integral. Esse menos v0 a gente pode passar para outro canto somando. Então, finalmente, nós obtemos esta expressão. Essa expressão aí, né? Isso para quaisquer aceleração, certo? O que eu gosto é que os alunos, já na faculdade, se chegam até aqui, ou sabem colocar esses limites de integral, tudo vai ficar fácil. E para explicar por quê, vamos com um exemplo. Aí, né? Um exemplo típico. Temos uma partícula pontual que se move ao longo de uma reta e que possui aceleração constante de 10 metros por segundo. Se ela parte do repouso, encontre a velocidade dela após o primeiro segundo do percurso, né? Os alunos leem assim, mas quando fazem a leitura não entendem nada. Eles só estão verbalizando, mas não estão lendo mesmo. E esse é um erro fortíssimo. Aí, se vocês não conseguem trabalhar com eles isso, eles vão sofrer não somente na sua matéria, mas na vida toda em geral, por não ler ou entender, né? Então, quando a gente lê, você pode mandar ler esse texto para o pessoal e fala, bom, para aí. E aí pergunta, né? Aí, fechem os cadernos, você apaga o quadro, fala, o que é uma partícula pontual? Aí fala, o que é isso? Eles escreveram e muitos, a gente já fez isso uma experiência uma vez com uma aluna da matemática que estava fazendo estágio supervisionado. A gente colocou um texto nem de matemática, um texto geral, né? Era um barquinho que ia pelo rio, é um dia de sol, blá, 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 fez copiar, aí o pessoal copiou, anotou, aí nós apagamos o quadro, aí mandamos a fechar o caderno e falaram, o que tinha no rio? O pessoal falava, rio? Alguns falaram um barco. E aí a pergunta, e o dia? Estava chovendo? Não, o pessoal não lê. E é uma questão que tem que ser trabalhada, com certeza. Então, aqui você pode ir perguntando partícula pontual, esclarecendo, mas o enunciado tem que ficar bem claro, não somente para o professor, é para o aluno que tem que ficar claro, né? Tem que aprender a ler. Nós temos exércitos de analfabetos funcionais.
Aham. Até nos lugares que menos você acha que deveria ter. Mas tudo bem. Sabemos que isto, né? Uhum. Nós temos que a aceleração é constante, a 10 e parte do repouso, vocês já explicaram, repouso quando está em velocidade zero, né? E fala após o primeiro segundo, né, do percurso. Primeiro segundo, que é no segundo t igual a 1. Bom, a leitura do enunciado, A vale 10, V0 vale 0, a velocidade inicial, né? E então, nós temos isto. VDT vai ser velocidade inicial, que neste caso vale 0, aceleração vale 10. Essa integral é facílima. Aqui vai dar 10t, e para t, pronto, né? 10t. Então, nós já temos a lei de velocidades que se fala para este exemplo. VDT, 10t. Quer dizer, eu posso calcular para qualquer segundo. É a lei de velocidades. Posso calcular para 20 segundos, para 60 segundos, 1 minuto, o que for, né? Mas, em particular, também pedindo para o primeiro segundo. Então, coloco no lugar de T1 e calculo a velocidade. Está vendo? Um problema que é chinês para os alunos, mesmo entendendo, com tantas fórmulas, o pessoal não sabe como calcular. Você faz um emaranhado de fórmulas. Com os conceitos lógico-construtivos, chegamos para aqui, para aqui, para aqui, pum, né? E calculamos tranquilamente, né? Tranquilamente. Vamos lá então. Para fixar, vejamos o caso agora com a velocidade. Se a velocidade é parecida, né? É definido aqui, vocês já sabem, e é bom fazer isso porque isso fixa melhor. O procedimento é o mesmo, só que no lugar de aceleração tem velocidade, no lugar de posição tem aqui, no lugar de velocidade tem uma posição aqui. Passo multiplicar para aqui, podemos escrever de esta forma está pronta para integrar. Quando está pronta para integrar, então, ele pode falar, calcule entre o tempo 20, a partir do tempo 20, qual seria a velocidade para o tempo 50, se a velocidade, a posição. Essa daqui tem muita informação, uma vez bem trabalhada, né? Integrando membro a membro, aqui novamente, né? Vai dar aquilo, cancela, cancela, então vai ficar x de t menos x0, o x0 passamos para o outro lado. E nós temos, então, nossa lei de posição, né? Lei de posição. A posição da partícula para qualquer instante t, dependendo da velocidade, né? A gente tem que saber a velocidade para poder calcular esse integral. Qual é a forma da velocidade, né? Então, exemplo, novamente, né? Aí tem uma partícula pontual, aí você explica, né, que é uma abstração matemática, que possui um deslocamento. O que é deslocar? Mudar a posição. Unidimensional. Né? É uma dimensão só. E o que é dimensão? Aí você pode explicar as coisinhas, né? Faça com que seus alunos sejam pessoas que querem aprender, né? Que sempre estão tentando perguntar e falar e saber e aprender, né? Encontre a posição dela após os 2 primeiros segundos. Como quer a posição, então vamos, e temos velocidades, então vamos trabalhar com essa expressãozinha aí. Nós sabemos isso daqui. Da leitura do enunciado, a velocidade vale 5, então é constante, então vou colocar aqui 5. Aqui vai ficar x de t menos x0, só que x0 vale 2. Logo, tenho esse integral, mas esse integral é facílima. Aqui vai ficar 5t. Já tenho a lei de posição. Essa daqui. Tenho essa lei de posição. Eu quero para que segundos? Os 2 primeiros segundos. Então, x de t para t é igual a 2. Aqui vai ficar 2 vezes 5, dá 10, mais 2, 12. Como as unidades estão em metros por segundo, então vai ser 12 metros. Aqui talvez poderia ter colocado metros, mas tá bom, foi. A ideia que está aqui por trás é bem interessante. Bom, vejamos agora como fica para um caso de termos aceleração constante. Um caso geral, tá? Isso está relacionado com aquilo que o Galileu queria estudar, né? Os movimentos de queda livre, né? Onde a aceleração da gravidade é aproximadamente considerada como constante, né? Ela não é constante porque vai variando com a altura, né? Mas
para um pequeno entorno onde Galileu fazia suas observações, e ele foi fantástico em fazer isso, ninguém tinha feito antes, né? A aceleração pode ser considerada como constante mesmo. Uhum. Então, o que acontece com a aceleração constante? Sabemos que é isso mesmo, né? Uhum. Então, ao colocar aqui a constante, a integro vai ficar AT. Ah, é parecido com aquilo que a gente tinha visto, né? Então, posso chegar na minha lei de velocidades assim. Uhum. Porque é constante. Aqui ficaria V de t menos V0, V0 passa para aqui, então, tranquilo, né? Legal, legal. Oh, uhum. Mas, observando, isto é uma das fórmulas que o pessoal coloca da cinemática. É uma das fórmulas que o pessoal manda decorar para os alunos. Gente, não façam isso nunca. Não façam com que o aluno decore. O aluno pode deduzir isto, né? A aceleração é constante, isso é integral, sai, aqui vai ficar t, menos zero, vai ficar t, at, porque é uma constante. E aqui vai ficar bt menos v0, pronto. Não queremos decorar as coisas, não devemos fazer com que os alunos decorem as coisas. Bom, mais ainda, como? Como que mais ainda? Podemos também colocar a posição, né? Porque nós já sabemos a forma de V de t. Ah, isto porque é a aceleração constante. É mesmo, né? Então, o que a gente faz? Coloca aqui, colocamos isso aqui. Aqui vai dar x de t menos x0. No x0 vai passar para o outro lado, né? Mas, ao integrar isso, e vocês conseguem assim? Claro que conseguem. Claro que conseguimos, né? Uhum. Vai dar V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Ah, uau, uau, que legal, né? Que legal. Colocando bonitinho, escrevendo bonitinho, x de t. Oh, gente, é essa a lei de posição que o pessoal gosta de mandar decorar também para os alunos, né? E não pode, não deve. Uhum. Observação. A aceleração é constante, né? Tudo isto vale, obviamente, para a aceleração constante. O constante pode ser 1, é um número, 20, né? Metro por segundo quadrado, é um número. 0 é constante, também, né? Então, se a aceleração é nula, aqui cancela e eu tenho isso que o pessoal manda também decorar para os alunos e ainda separa, né? Primeiro faz movimento uniformemente retilíneo, que diz com velocidade constante. Se a velocidade é constante, não tem variação da velocidade, a aceleração é zero, né? Então, né? Se a aceleração é zero, nós obtemos isto. Se a aceleração é zero, a velocidade é sempre constante. Então, eu acho que é bom ver o caso geral agora e depois ver os casos particulares, quando a velocidade é constante, quando a aceleração é zero, né? Fica mais fácil, fica mais físico. Uhum. A aceleração tem informações interessantíssimas. Então, por que não partir estudando a partir da aceleração constante, né? Bom, tem muitas outras coisinhas, porque com isso a gente pode trabalhar também o conceito de força, energia, definir energia cinética, mas, bom, o tempo está apertando e nós temos que continuar, né? Não daria para colocar a questão de energia cinética. Não vai dar tempo, deixa eu ver. Não dá tempo mesmo. Então, pronto. Considerações finais. O que trabalhamos? O uso da integral na física. Não esqueçam que a gente fez. A gente integrou um monômio e depois polinômios. Com o caso delicado, né? Nós integramos x elevado a n com n diferente de menos 1. Com isso, a gente deduziu que coisa? Algumas leis de movimento, calculamos algumas integrais também, né, para fixar o conceito integral. Observem que tudo isto, eu acho, na minha opinião particular, está sim ao alcance dos alunos. O que a gente fez aqui entre 22 e 32 minutos, vocês podem fazer em 3, 4 aulas. Só que se conseguem fazer isso em 3, 4 aulas e o aluno começa a entrosar, se ganhou muito. Porque tem gente que vê isso
20 vezes e não entende nada. Só fica uma bagunça. Bom, esse é o nosso desafio, né? Tentar ser facilitadores do conhecimento. É o que a gente sempre tem que fazer, né? De algum jeito nós temos que tentar que fique fácil as coisas para as pessoas. Temos que tentar. Não estou falando que vamos conseguir, mas temos que tentar, né? Bom, obviamente tudo isto é voltado para o nível escolar. É o que nós queremos, né? Que fique, né? Para o nível escolar. Bom, gente, nas últimas aulas eu estava pedindo, porque acho importante, né? Que vocês mesmos com suas próprias palavras façam uma pequena redação de aquelas coisinhas que a gente viu aqui, né? Ah, me chamou essa atenção, talvez eu possa colocar aqui, né? Mas espera, eu posso talvez pegar, os alunos têm dificuldade em leitura, ah, vou fazer minha redação sobre leitura. Mas façam, todas essas ideias são bem-vindas e tem que ficar no caderno. Não esqueçam que com o que está no caderno é também tema de avaliação, gente, tema de avaliação. Bom, esta é a última aula, então, desta matéria, né? Então, espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho das coisas interessantes que tem a matemática. Eu gostei muito desta última parte, porque, como eu falei para vocês, é uma questão que anos que eu gostaria de implementar, né? Então, pelo menos aqui deu o pontapé inicial, o chute inicial, né? Aham. E é bom começar. Sair do repouso, sair da velocidade zero, né? Olha, tem que ver com aceleração, né? Não é fácil, não. Ah, lembrem, aceleração está relacionada com força. Então precisamos de força. E a força está relacionada com energia. Então precisamos ter energia. E em particular, eu acho que a nossa energia vem de o que eu chamo de Deus, outros podem chamar de universo, outros podem chamar de Allah, outros podem chamar de Jeová, outros podem chamar do pai deles, que sempre está com eles, mas a nossa força eu acho que vem de Deus. Pelo menos tem me acompanhado até agora. Certinho. Bênção para todos vocês. Shalom.